Olá, boa noite. As chuvas causam destruição no país. Na região serrana do Rio de Janeiro, mais de 200 pessoas morreram. Teresópolis vive a pior tragédia de sua história, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente. A natureza não dá trégua em vários pontos do planeta. Depois da forte onda de frio que atingiu a Europa e a América do Norte, é a vez do Hemisfério Sul sofrer com as cheias do Brasil até a Austrália. Vamos agora a outros destaques desta edição de quarta-feira. Os municípios da região serrana do Rio de Janeiro decretam estado de calamidade. A população enfrenta cheias, deslizamentos e muita lama. Friburgo está sem telefone, luz e água. O Jornal da Cultura teve acesso a uma área alagada no centro de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. A situação é tão crítica que a gente não pode seguir adiante, temos que voltar de ré. Inclusive, olha aqui o meu pé, cheio d'água. Moradores da Vila Itaim, na zona leste da capital, estão há uma semana com água pela cintura e são obrigados a construir pontes para chegar e sair de casa. A guerra pelos cargos do segundo escalão do governo federal. PT e PMDB disputam mais de 600 postos em empresas estatais. A Airbus fecha o maior acordo na história da aviação comercial. 180 aviões foram vendidos para a Índia. O valor da transação é de 16 bilhões de dólares. No Haiti, milhares de pessoas participam de cerimônias religiosas em homenagem às vítimas do terremoto, que arrasou o país há exatamente um ano. E a festa rubro-negra na apresentação de Ronaldinho Gaúcho. E agora eu sou o Belgrão. Participam da edição de hoje do Jornal da Cultura o diretor do Instituto Transparência Brasil, Cláudio Abramo, e o poeta e roteirista Paulo Lins. Paulo, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Obrigado pela participação dos dois. Vamos então aqui ao nosso noticiário. A chuva já matou mais de 200 pessoas na cidade de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Em 24 horas choveu o esperado por todo o mês de janeiro. A chuva teve início na noite de ontem e seguiu pela madrugada. O bairro Parque Imbuí, em Teresópolis, foi rasgado pelo deslizamento. A tempestade fez o rio Imbuí transbordar. Uma onda de água, terra e pedras varreu o que havia pela frente. Casas, carros, árvores. São mais de 2.000 desabrigados e desalojados. Alguns pontos da cidade ficaram completamente isolados, dificultando o trabalho da Defesa Civil. O número de vítimas aumenta a todo momento, porque há muitos desaparecidos. Teresópolis é o município mais castigado pelos deslizamentos. A prefeitura declarou estado de calamidade pública e classificou a enchente como a maior catástrofe da história da cidade. Também na região serrana, Nova Friburgo está debaixo d'água. O rio Bengalas transbordou e alagou todo o centro. Até mesmo o caminhão dos bombeiros foi vencido pela enchente. No bairro Olaria, um prédio de 3 andares desabou e atingiu casas vizinhas. Foram mais de 30 deslizamentos na cidade. Um deles matou 4 bombeiros que ajudavam no resgate das vítimas. O carro foi completamente soterrado. Houve um grande deslizamento de terra lá em cima, numa área que teoricamente não havia problema, né? Era madrugada, desceu e atingiu, né? Não só os nossos bombeiros, os moradores da casa que solicitaram apoio, atingindo até a nossa viatura. A cidade está sem luz, sem água e sem telefone. Em toda a região houve queda de barreiras e estradas bloqueadas. A situação se repete em Petrópolis, já que a água desceu da serra, transbordou o rio Santo Antônio em mais de 2 metros e causou alagamentos na cidade. O governador do Rio, Sérgio Cabral, pediu ajuda à Marinha no socorro e resgate das vítimas. O governador Sérgio Cabral pediu ao almirante Júlio da Marinha, os helicópteros da Marinha também, para trazer mais bombeiros e trazer mais equipamentos. A presidente Dilma Rousseff vai sobrevoar amanhã a região serrana do Rio de Janeiro. Ela quer avaliar a destruição causada pelas chuvas. Hoje, a presidente liberou uma verba de 780 milhões de reais para socorrer os municípios atingidos pelas cheias nos estados do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Nós temos mais chuva e agora a chuva aqui em Franco da Rocha. Mas antes nós vamos conversar um pouco aqui com os nossos 2 convidados. Paulo, nós vimos aí a repetição dos acontecimentos, né? Isso aí é aquela crônica da tragédia anunciada? Olha, essa questão das enchentes, desabamento,
Isso vem acontecendo desde que eu sou criança. Eu já conheci o Brasil assim. Quando eu nasci já era assim. Eu sofri enchente, eu já falei aqui uma vez. Falou. E você vê que vai passar esse tempo de chuva, né? Vai passar, vai acabar o mês, vai entrar fevereiro e não se fala mais nisso. Por quê? Vem o carnaval? Vem o carnaval, vem o sol, o pessoal esquece e tal. Esse trabalho, essa questão é tão grave no Brasil que deve ter um acompanhamento sistemático o ano todo e a sociedade deve exercer aí a cidadania. Cidadania é participar politicamente, é ter voz politicamente. Então, essas pessoas que moram em área de risco, né? Teresópolis é uma área que é de risco. Você quem conhece Teresópolis, vê que tem casas na encosta, assim, penduradas, né? Tem favelas, tem várias favelas, tem várias coisas. Então, é um trabalho que, se não houver uma integração do governo municipal, estadual e federal, isso não vai ter fim, né? E também deve se criar, eu acho que cada prefeitura, cada governo de estado deve ter em suas câmaras e tal, deputados que trabalham com isso, que levem esse assunto a sério, porque é muito sério, morre muita gente, né? Já morreram mais de 200 pessoas, e ano que vem vai ser a mesma coisa, ano passado foi a mesma coisa. Exatamente. Né? Cláudio, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, embora não se possa desconsiderar, né, o efeito de acontecimentos da natureza que sejam atípicos, né, chover demais, etc., esse tipo de coisa que se observa na região serrana do Rio e aqui em São Paulo mostra, em primeiro lugar, na minha opinião, a omissão do Estado, né, que estão aí há muito tempo, desde sempre, certo? Com a missão de prevenir exatamente esse tipo de coisa, entre outras coisas. Né? Então, a ação do Estado é mínima, né, ou muito pouco eficaz, falta, né, em muitas ocasiões. Tipicamente na cidade de São Paulo, por exemplo, é completamente descabido que a Avenida Pompeia, né, que fica aí perto aqui da TV Cultura até, inunde, né? Esse tipo de coisa se sabe que vai acontecer. E por que a situação não melhora? Por que motivo que os bueiros são entupidos por sacos de lixo? Porque a prefeitura é omissa. Porque os bueiros sofrem oclusão, né, são impedidos de funcionar direito porque tem saco de lixo, porque a prefeitura não multa adequadamente, não pune adequadamente quem joga lixo na rua, deixa o saco de lixo na rua. Não é? Isso é omissão. Acompanhado, naturalmente, de muita corrupção. Não é? As obras que se fazem na cidade de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, na verdade, na grande parte das cidades brasileiras, desconfia-se que elas, de jeito nenhum, cumprem aquilo que foi contratado. Ou seja, o Estado compra, a Prefeitura compra algo, né, compra a execução de um serviço de pavimentação ou de contenção de encostas, ou seja, o que for, mas a entrega não é exatamente daquilo, vem abaixo da especificação. Isso se faz por um preço, tá certo? Isso é secular, tá certo? E se sabe, todo mundo sabe. Quais são as medidas de combate à corrupção que se observa nas cidades brasileiras? Praticamente nenhuma. Não acontece, né? Então, isso traz ineficiência e maus serviços ao cidadão, como a gente está vendo. Cláudio, como você citou, inclusive, aqui a questão de São Paulo, nós temos um exemplo que não é bem na cidade de São Paulo. A Prefeitura de Franco da Rocha, região aqui da Grande São Paulo, decretou hoje estado de emergência. Parte da cidade está alagada por causa das chuvas e também do aumento da vazão de uma represa local chamada Represa Paiva Castro. Na estrada, um bloqueio limitava o acesso ao município de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A região central da cidade virou um rio. A circulação de trens foi suspensa. Os trilhos estavam debaixo d'água. Todo o comércio foi afetado. Ilhadas, as pessoas subiram em muros e no teto das casas. A única maneira de circular era de bote. O Corpo de Bombeiros usava um barco para resgatar os moradores que estavam no hospital, isolado pela enchente. A escola e a delegacia também ficaram alagadas. A água atingiu por volta de 1,20 m a 1,5 m. Todas as divisórias, computadores, aquilo que estavam fechadas nas salas dos policiais, perda. O ônibus quase ficou submerso. No ponto, só o teto ficou livre da água. Nem a astúcia do gato deu certo para fugir da situação. Com tantos problemas, a solidariedade dos moradores fez a diferença. O mecânico João Roberto passou a noite ajudando quem ficou preso na enchente.
salvamos um senhor que estava infartando dentro do Fiat. De carona no Jeep, percorremos as ruas da cidade. Impressionante, a água está chegando no motor do carro, tamanho das ondas que saem daqui do... A gente vai ter que voltar de ré porque está muito perigoso. Este carro tentou atravessar a rua alagada, não conseguiu e acabou resgatado. O motorista está saindo agora do carro. Tem gancho aí? Pega aqui a corrente atrás, aqui, ó. Eu achei que dava para passar, o rapaz ainda falou que podia ir, eu cheio de entrega para fazer, queria adiantar, acabei atrasando aí. A situação é tão crítica que a gente não pode seguir adiante, temos que voltar de ré. Inclusive, olha aqui o meu pé, cheio d'água, tá entrando água aqui no Jeep, a gente vai ter que voltar de ré. Por aqui só de barco mesmo. Em 1987, a cidade de Franco da Rocha passou 8 dias alagada. Agora, o problema se repete. A prefeitura está debaixo d'água. O prefeito está trabalhando num gabinete improvisado. Segundo ele, as fortes chuvas e a vazão da represa Paiva Neto provocaram a inundação. Não há estimativa de prejuízos, nem de quando a situação volta ao normal. Franco da Rocha tem uma característica, pode reparar, um vale, uma bacia, né? Ela foi mais urbanizada. Esse caso de Franco da Rocha é mais um de tantos que tem no Brasil e que, se não tiver um esforço nacional para reverter isso, vai ficar difícil. Só os municípios têm certeza que não tem condições. E a Sabesp explicou que teve que abrir as comportas da represa Paiva Castro para evitar uma tragédia. Uma chuva, no começo da semana, a represa estava prestes a transbordar. Quando caiu a grande chuva na região metropolitana na noite de segunda-feira, 10 de janeiro, o rio Juqueri, que corta Franco da Rocha, transbordou. A represa Paiva Castro, que normalmente opera com 45% da capacidade, chegou a 97% depois do temporal. Mesmo assim, até às 9 horas da manhã de ontem, terça-feira, dia 11, a Sabesp conseguiu manter a vazão normal, que é de 1.000 litros de água por segundo. Logo depois, a Sabesp acionou a Prefeitura e a Defesa Civil de Franco da Rocha, explicando que seria necessário aumentar a vazão para 15.000 litros por segundo. Ainda não foi suficiente. Às 3 da tarde, a vazão subiu para 50.000 litros por segundo e às 0 hora de hoje, para 80.000 litros. Desde as 7h30 da noite estão sendo liberados 10.000 litros de água por segundo. De acordo com a Sabesp, se não voltar a chover forte, o volume do rio baixa e a água da cidade vai ter para onde escoar. A represa sempre diminui o problema da enchente, porque ela represa a água. Se não houvesse a represa, haveria uma inundação muito maior. Mas quando chove muito, e nós tivemos chuvas muito intensas, e o nível sobe muito, é preciso também preservar a estrutura da barragem, da própria represa. Então as represas funcionaram como uma auxiliar, como um atenuador do problema das enchentes. E as comportas só são abertas quando é preciso manter o nível da represa num nível seguro, e elas estão em um nível seguro. O mesmo problema de Franco da Rocha ocorre em Atibaia. Os dois municípios estão em situação de calamidade pública e o Departamento de Águas e Esgoto do Estado afirma que o governo já liberou recursos para um estudo para uma solução definitiva do problema em Atibaia. Franco da Rocha, desde agosto do ano passado, o rio Juqueri passa por obras de desassoreamento. E essa primeira medida vai aprofundar a calha e aumentar o volume de água do rio. Um estudo realizado pela Fiesp mostra que as chuvas e as enchentes causam prejuízo de quase 3,5 bilhões de reais às empresas do estado. A pesquisa ouviu 478 empresas na Grande São Paulo no fim do verão passado. Para 41% delas, o excesso de chuvas e enchentes afetam suas atividades. Para 39%, o transporte de produtos é prejudicado, o que leva ao atraso nas entregas. Já para 24% das empresas, o maior problema é a falta de pessoal ou atraso de funcionários. O estudo também quis saber quanto as empresas perderam em média por causa dos transtornos provocados pela chuva. Levantou os prejuízos financeiros sofridos pelas empresas. Quase metade afirmou que o faturamento mensal caiu 4,2% com as cheias.
Cláudio, você falou agora há pouco do lixo, né, que o poder público não recolhe. Muitas vezes também nós damos aquela colaboração de jogar lixo e botar saco de lixo, etc. Mas você vê que pela extensão dessas duas tragédias, isso é muito maior do que até o lixo jogado. É uma coisa, né, uma expressão muito maior, uma quantidade de chuva, vamos dizer assim, impensável. É verdade. Ocorre que, eu quando falei, né, eu disse que a gente não pode desconsiderar esses Não, de fato eventos, existe, né? mas você Agora, viu aí que é muito maior do que isso. Não, pois é, acontece que morrerem 200 pessoas da região serrana não aconteceria num país europeu, por exemplo, em que você tem enchentes também, tá certo? As pessoas não morrem. Por quê? Porque existiu e existe uma presença muito maior do poder público que não permite a ocupação de encostas, que não passa legislação para favorecer gente que quer construir casa de campo lá no morro que não poderia, tá certo? Então você tem, o Estado é responsável pelo agravamento de uma situação que ocorreria, tá certo? Então, a omissão do Estado, a irresponsabilidade, a incompetência, a ineficiência causam um agravamento dos problemas. Não quero dizer que o problema não aconteceria de modo nenhum, que não haveria inundações ou que não haveria prejuízos materiais. Haveria, porém, haveria em quantidade menor se o Estado fosse mais eficiente. Esse é o ponto aqui. Nesse raciocínio do Cláudio, a gente poderia ter menos vítimas, por exemplo, porque ele citou, por exemplo, a ocupação de encosta. Tá? Com certeza, a dragagem do Rio, por exemplo. Né? Eu morei em frente ao rio minha vida toda. Né? O rio sempre enchia. Começaram a dragar o rio, todo ano o pessoal lá ia dragar o rio e tal, os trabalhadores botavam, a prefeitura ia dragar o rio, acabaram da enchente. Então, a situação de prevenção está sempre remediando. Sempre mandando, agora manda milhões, manda exército, manda marinha. O governador do Rio agora pediu a presidenta para mandar aeronáutica, marinha, vai gastar um dinheiro muito maior, né? Quer dizer, não sei se é muito maior, mas vai gastar um dinheiro que se tivesse a prevenção não gastaria. Entendo. Quer dizer, você acha então que o que eles estão propondo é de novo uma solução paliativa? Empurrar com a barriga. Claro, evidente. Tem que dar alguma resposta para a opinião pública. Não, tem que, menos genuinamente, sabe? Os bombeiros vão lá, morreram 4, né? Afinal, não se faz isso para fazer figuração, né? Acontece que são medidas emergenciais que têm um alcance imediato apenas. Você vai resolver uma situação ali, daquele momento. Os problemas estruturais, né, que causam a tragédia, esses não são abordados por esse tipo de ação. Eles são abordados por uma ação sistemática do Estado, tá certo? E as câmaras poderiam ajudar também, né? Os deputados e tal. Tá todo mundo em recesso agora, todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa, não tem ninguém trabalhando. Né? E isso o salário está muito baixo agora. Isso deve ser uma coisa constante, né? Um trabalho constante. Agora eu volto a falar na população. Né? A população tem que participar também mais, né? Exigir, acompanhar, para não nos cobrar mais. Porque também ficar parado esperando o Estado, sabe? Só o Estado, né, resolver a situação não dá. Não dá. Né? Eu acho que a cidadania é isso, é exercer a sua participação política. É que o Estado, uma das razões pelas quais o Estado funciona mal é que a população cobra pouco do Estado. Isso é um problema bastante sério do sistema político brasileiro. Não se vai resolver por decreto dizendo precisa participar. Não é assim que acontece. Tem que cobrar, tem que botar o cara na parede. Pois é, mas precisa haver condições, né, para que as pessoas consigam cobrar dos políticos o seu comportamento. Isso não acontece de uma hora para outra. Como disse o Paulo, onde é que nós vamos encontrar nessa época de férias? Olha, em meio à enchente no estado de São Paulo, nós temos aqui outras situações insólitas, por exemplo, como essa que nós temos aqui. Pesca de um peixe quase dentro de casa. É sério. A cena aconteceu em Guarulhos, na região da Grande São Paulo, onde moradores de alguns bairros tiveram residências invadidas pela água. Tietê é o nome de rua no Jardim Pantanal, zona leste da cidade. Mas bem que podia ser de rio. A gente está sempre perdendo. Faz anos que isso aqui se repete. Em Guarulhos, do outro lado do Tietê, é quase impossível dizer onde termina o rio e onde começa a cidade. O rio Tietê passa bem pertinho da casa das pessoas, por isso que quando chove, não tem jeito. Aí o seu Cícero pegou e colocou aqui uma rede, até pescou um peixe. Essa aqui é do meu genro. Mas não dá vontade de comer esse peixe? Não, nós vai ver ainda, vamos tentar a sorte. Mas não dá medo por causa da água? Não. A gente tomou uma cachaça por cima e já era. Isso que a gente está vendo é a sala. Aqui na cozinha, o Cícero e a dona Nilza conseguiram tirar o fogão, a geladeira e levaram para casa dos vizinhos. E o passarinho ficou aqui pendurado no teto por conta da enchente. Há quantos dias está assim? Olha, está há 3 dias já.
Depois das chuvas do verão passado, a Prefeitura de São Paulo construiu aquele dique para prevenir as enchentes no Jardim Romano, que são aquelas casas que ficam mais elevadas. Mas aqui do lado de Guarulhos, a mesma obra não foi realizada. E o resultado, a gente vê aí. A água escoou toda para cá. Esperar baixar a água. Não tem mais nada para fazer. Com água no joelho, Dona Fátima tenta levar vida normal. Não mover uma palha nesse rio o ano inteiro. Aí, o que aconteceu? Mexeram do lado de lá, fizeram uma muralha bem alta, como vocês podem ver, e o lado de cá. Agora nós dividimos a água com o lado de lá. Agora não tem com quem dividir, é tudo para cá mesmo. As casas começaram a encher de água pelo ralo do banheiro. Isso porque a rede de esgoto está ligada diretamente no rio, que está bem pertinho daqui. E como o nível de lá subiu aqui também. Essa água que chega aqui é água suja. A Natália teve paralisia infantil e só anda de cadeira de roda. E como a rua está cheia d'água, não consegue sair daqui. Há quantos dias vocês estão nessa situação? Desde que começou a chover, porque ela já perdeu 2 consultas na Santa Casa de São Paulo. E agora está com medo? O medo é isso. Dela se contaminar, dá problema sério, né? Em nota, a Prefeitura de Guarulhos confirmou que a enchente tem atingido com maior intensidade alguns bairros da cidade por causa do dique construído pela Prefeitura de São Paulo. No Jardim Romano, que fica na outra margem do Rio Tietê, você viu o repórter apontando. A produção aqui do Jornal da Cultura tentou ouvir a Prefeitura de São Paulo, que não quis falar sobre o assunto. Bom, outra coisa que eu acho que seria interessante a gente comentar um pouquinho é que a gente não sabe onde começa uma cidade e termina outra. É ou não é? Claro. Eu não sei onde começa Guarulhos, termina São Paulo. É um problema metropolitano. Oi? É um problema metropolitano. Metropolitano, quer dizer, aquele Estado, não é isso? Aquele palavrão chamado conurbação, é isso não? Quando a cidade se mistura. Esse é o típico. As prefeituras elas estabelecem consórcios, tá certo? E um consórcio que recebe muita publicidade, né, tanto pelo Estado quanto pelas organizações, por exemplo, ambientalistas, são esses que tratam das águas e dos regimes de águas. Né? Existem consórcios para isso, de prefeituras. Então, uma obra como essa feita pela Prefeitura de São Paulo é espantoso, tá certo? Que não tenha sido feita com planejamento junto para verificar que não ia acontecer isso aí que está sendo mostrado. Agora, ou seja, não tem agravou a enchente em Guarulhos. Não tem aquele problema do prefeito ser do partido, o outro é do outro partido. Em vez da gente pensar, vamos dizer, numa coisa comum, diz, não, é o problema dele, esse problema meu que eu vou resolver, o problema dele lá ele resolve. Mas nesses consórcios em volta de bacias, né, esse problema político em geral não acontece. Né? É uma questão administrativa muito clara, tá certo? Tem muitos anos de existência, nessa colaboração entre prefeituras, e o governo do Estado tem um papel de coordenação, tá certo? Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes. Né? Eu diria que uma situação como essa é um completo absurdo, né? Como é que é possível, né, que uma prefeitura faça uma obra que agrava um problema na outra prefeitura? Quer dizer, é uma coisa de louco. O que eu tenho a dizer, Paulo? Fora isso, quer dizer, a questão da corrupção, quando a gente fala, né, porque, por exemplo, na Baixada Fluminense que enchia também, você vai ver, tinha várias ruas que estavam como asfaltada, pavimentada, com saneamento, né, básico todo pronto e tal, e você ia nessa rua e não tinha nada feito. Né? No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Várias obras, né, que dentro da prefeitura, do Estado, tidas como feitas, como prontas, e não mexeram em nada. Sim. Quer dizer, no mapa da prefeitura está escrito que a rua é asfaltada. Não tem nada, entendeu? E você tem vê estrada ali, também. Apareceu ali, você vê os esgotos saindo direto para o rio. Né? Isso é uma loucura. Quer dizer, tratamento nenhum. Mas aqui em São Paulo você tem as ruas asfaltadas, você anda nelas, parece que está andando no Iraque, né? Porque é realmente um descalabro completo, né? As vias em São Paulo. Em todos os lugares. E a Sabesp, que aparece aí falando sobre represas, ela é uma das maiores destruidoras dos pavimentos de São Paulo, porque aqui esse pavimento a gente vê isso o tempo todo. Pavimenta-se de uma rua, a Sabesp vai lá e destrói a rua. O tempo todo. Né? E fica esse negócio cheio de crateras, e é impossível transitar nas ruas sem altos e baixos, assim, de graves. Tanto é que os carros fabricados no Brasil têm suspensão mais reforçada em relação aos carros europeus por causa desse tipo de problema, né? A buraqueira da cidade. Buraqueira da cidade. Tá certo. Bom, as enchentes e deslizamentos não são os únicos prejuízos provocados pela chuva. Com medo dos temporais no final da tarde, que são tão comuns nessa época do ano, muita gente sai mais cedo do trabalho, cancela compromisso por medo. Os temporais dos finais de tarde do verão determinam a rotina de muitos paulistanos. Nem saio de casa. Sai mais cedo, volta mais cedo para não pegar o temporal à noite.
Para evitar os transtornos das enchentes e do trânsito engarrafado, Priscila preferiu mudar o próprio horário de trabalho. Dava período manhã-tarde, estendendo um pouquinho para a noite, mas agora eu preferi trabalhar à noite e madrugada. Nesse salão de beleza, hoje faltaram 8 funcionários que moram em Franco da Rocha, cidade da Grande São Paulo que está isolada pela chuva. Para quem conseguiu chegar, a preocupação é voltar para casa. Em função, com medo, né? Principalmente aqui da região onde a gente trabalha, que tem um ponto mesmo que se chover um pouquinho já lá, não tem como nem a gente ir embora. Então, devido a isso, a gente acaba até indo mais cedo. 60 atendimentos tiveram de ser cancelados. As clientes que costumam fazer o serviço a partir das 5 da tarde, elas têm ligado muito para desmarcar. Os motoqueiros dessa empresa de entregas não deixam de trabalhar por causa da chuva, mas saem com roteiros alternativos para escapar das enchentes. Independente de estar chovendo ou não, eles querem a entrega. E nós tentamos aí mudar roteiro, falar para a pessoa mudar o roteiro, mudar o itinerário para não ter diferença, né? Diferença muito de horário. Em janeiro do ano passado, choveu todos os dias na cidade de São Paulo. Agora, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, as chuvas vão se concentrar nessa primeira quinzena. Portanto, a partir da semana que vem, o paulistano não vai sofrer tanto no dia a dia por causa das tempestades. E os modelos daqui para frente, eles indicam já uma segunda quinzena não tão chuvosa como essa que nós estamos vivendo agora. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o tempo no mundo. Nos Estados Unidos, as tempestades de neve atingem mais da metade do território do país. E na Austrália, as inundações ameaçam provocar o rompimento de uma barragem numa área onde milhares de casas foram invadidas pelas águas. As imagens aéreas dão a dimensão da tragédia na região de Brisbane, na Austrália. Pelo menos 20 mil residências já estão parcialmente cobertas pelas águas ou estão isoladas. O governo pede aos moradores que abandonem a área diante do perigo de que uma barragem situada ao norte da cidade não suporte a pressão da água e agrave ainda mais a situação, que já é crítica. Nos Estados Unidos, estas imagens foram feitas durante a madrugada no estado de Massachusetts, região nordeste do país. De lá, um gigantesco cinturão de neve se estende até o sul, atravessando vários estados. Os mais atingidos são Ohio, Illinois, Carolina do Norte e do Sul, Geórgia, Alabama, Mississippi e Tennessee. Nesse último, as autoridades pediram à população que evite sair de casa. As aulas foram suspensas e o tráfego sofreu sérios transtornos. A previsão do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos indica que apenas a Flórida e a Califórnia devem escapar da neve ou das chuvas nos próximos dias. Milhares de voos foram cancelados nos aeroportos das cidades do leste e do sul. Em Nova York, o aeroporto Kennedy estava deserto na tarde de hoje e alguns passageiros tentavam se acomodar de forma improvisada para esperar a retomada dos voos. Em Manhattan, a Times Square amanheceu hoje mais uma vez parcialmente coberta de neve. Funcionários da prefeitura tentavam abrir caminho para os pedestres. No Central Park, o esqui era uma opção para se deslocar. Para alguns, a neve parece ser uma boa distração. E para quem não é obrigado a enfrentar os transtornos, a paisagem acaba se transformando num belo espetáculo visual. E a seguir, partidos da base aliada do governo não dão trégua na disputa por cargos do segundo escalão. E as estratégias de uma companhia aérea para vender mais passagens para a classe C.